Meus irmãos, eu quero apresentar o pregador nessa manhã que está conosco e a sua família. Vou pedir para que ele ocupe aqui o púlpito, eu vou desocupar aqui, o reverendo Marcos Quaresma. Queria apresentar a sua esposa Elciane, que está ali, com a filha Mariana, o genro John, também as filhas Isabelle, Heloísa e Eloá. Família bonita, muito bem-vindos entre nós, uma alegria muito grande ter vocês aqui com a gente, juntamente com o chefe da família que está aqui ao meu lado. Muito obrigado, podem se assentar. Meus irmãos, reverendo Marcos Alexandre Quaresma, ele já é conhecido, o pessoal lá da Ilha da Madeira está querendo me bater aqui. Atenção, crianças, todas as crianças no auditório agora para a conferência mini. Aqui é assim, se o recado não chega pelo zap, pelo telão, é sinal de fumaça, de um jeito ou do outro o pastor fica vendo aqui. Muito bem. Então, meus queridos, o reverendo Marcos Alexandre Quaresma é um velho conhecido nosso. Não tão velho assim, mas vocês entenderam. Ele foi nosso pastor, co-pastor desta igreja entre os anos 2014 e 2020. Por 7 anos, ele deu início ao nosso trabalho presbiteriano lá na cidade de Bom Jesus, no Piauí, que começou com o MV. Depois o reverendo pode até dizer mais, mas foi fruto do trabalho dos missionários voluntários. Nós fizemos um MV na cidade, ele chegou junto com o MV e deixamos ali uma bela igreja com mais de 100 membros, um prédio adquirido. Inclusive nós quitamos recentemente, agora em novembro, um empréstimo feito com a nossa denominação para aquisição do terreno e edificação do templo, totalmente quitado, graças ao dízimo e à fidelidade dos irmãos. Nós pudemos fazer isso em novembro passado, agora ali em Bom Jesus. E depois de ter plantado essa igreja por 7 anos, ele foi convidado pela Igreja Presbiteriana Redenção, do meu amigo, o reverendo Mateus Inácio, para plantar uma outra igreja aqui agora em Taguatinga, e é a Igreja Presbiteriana da Videira, que eu tive o privilégio de pregar agora recentemente, acho que em fevereiro, no começo do ano, e eu fiquei surpreso com o que eu vi ali. Mais de 150 pessoas reunidas, num grande galpão, já bem estruturado, com salas de escola dominical. O reverendo, ele tem tido esse chamado de Deus para a plantação de igrejas, e o que eu louvo a Deus é porque ele tem para a glória de Deus e pela graça de Deus, um conhecimento bíblico-teológico diferenciado. O reverendo, ele já tem 2 especializações em teologia bíblica, em teologia sistemática, e é mestrando em teologia sistemática também. Quando ele estava em Bom Jesus, tinha até um curso, um instituto bíblico informal, que tínhamos lá na cidade de Bom Jesus, e muitas pessoas ali foram abençoadas. E eu então o convidei, meus irmãos, para que ele desenvolva o tema da nossa conferência, o chamado de Deus é um dever da igreja. Diz respeito a todos nós, os que vão, os que oram, os que contribuem, e nós devemos olhar para o chamado de Deus como um alto privilégio e como uma grande responsabilidade da igreja, de nós todos nos engajarmos e nos darmos os braços para que aqueles que Deus chamar tenham todas as condições de cumprir a missão, plantarmos igrejas e alcançarmos os eleitos do Senhor. Reverendo, receba então a nossa gratidão, minha e do conselho dessa igreja, e que Deus use por meio da sua palavra nesse momento. Obrigado, reverendo. Bom dia, amada igreja.
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos vocês. Que o nosso bondoso Deus receba toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Só Ele merece tudo isso. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero agradecer, reverendo Marco Antônio, pelo convite, o conselho desta amada igreja também, por ter me convidado e mais uma vez eu estar aqui na igreja com vocês. A última vez que eu vim aqui, eu tratei sobre aconselhamento bíblico. Naquela ocasião, falei sobre ídolos do coração. E hoje eu tenho um tema importantíssimo, que eu acredito que é o DNA da igreja, é aquilo que é essencial a todos nós, que é a vocação missionária, que é nós fazermos discípulos de Jesus Cristo. Agora, na parte da manhã, nesse culto matutino, eu quero tratar com vocês sobre o chamado missionário. Então, nós vamos ver esse tema em 5 pontos, e eu tenho orado, meus irmãos, para que o Senhor, Ele fale conosco, Ele edifique a sua igreja com esse entendimento, mas que fique não somente no entendimento bíblico. Eu sei que é importante, mas que esse entendimento a gente coloque em prática. A minha oração, e eu sei que está em concordância com o reverendo Marco Antônio, com o conselho da igreja, é que o Senhor desperte vocacionados, os missionários, e de uma maneira ou de outra, seja indo, seja ofertando, seja orando, seja valorizando aqueles que são chamados nos seus lares, que a gente possa se envolver nesse chamado do nosso Deus. E o que nós vamos fazer agora, meus irmãos? Eu quero ler com vocês, eu peço que vocês abram as Sagradas Escrituras, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 18. Eu vou pegar como base para essa instrução, para essa palavra desta manhã, esse texto. Eu não vou fazer uma exposição, farei à noite em Romanos, mas eu vou pegar como base para a gente trabalhar essa questão do chamado missionário. Então, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Antes de nós lermos, para que eu não me esqueça, o conselho da nossa igreja, Redenção, ali na figura do reverendo Mateus, mandou um abraço para o senhor, para todo o conselho da igreja, e também a congregação videira manda um abraço a todos vocês. Meus irmãos, Mateus 28, a partir do versículo 18, acompanhe com muita atenção e reverência a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Senhor, que toda honra, meu Deus querido, que toda glória, que todo louvor sejam dados ao Senhor. Eu peço, Pai, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, dono desta igreja, aquele que mudou o nosso coração, a nossa vida, a nossa cosmovisão, que o Senhor fale conosco, Deus. Assim como usastes de graça para nos salvar, a graça do Senhor, ela continua, ela perdura. E eu peço a Tua graça agora, Deus. Encha-me do Teu Santo Espírito. Encha a Tua igreja, Senhor Deus, do Teu Espírito. Ilumina cada um de nós para entendermos esse tema que é tão caro, que é tão importante. Eu peço, meu Deus, no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, por que nós devemos fazer missões? Já pararam para pensar sobre isso? Qual deve ser a nossa motivação? Por que nós devemos nos engajar nesta obra de fazermos missões? Seja orando, seja ofertando, seja enviando os seminaristas para o seminário, para depois plantar a igreja. Qual deve ser a nossa motivação? Por que essa igreja, ela fala tanto sobre missões? Bom Jesus, que o reverendo Marco Antônio fez menção,
Eu me lembro que quando eu estava ali no comecinho do trabalho missionário, Deus, na sua graça, na sua providência, fez com que aquele trabalho crescesse, florescesse, depois, para a honra e glória do Senhor, que os missionários foram para lá, que o MV chegou até ali. E eu fico pensando, qual é a motivação, por que nós devemos fazer isso? A primeira coisa que nós temos que aprender acerca de missões é que nós devemos fazer missões porque o Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, mandou. É a primeira coisa, é simples e básico, é assim, bem direto. Por que temos que fazer? Porque Deus mandou que nós devemos fazer, é uma ordem dEle. Existem várias ordens de Deus na sua igreja. Por exemplo, o Senhor manda que a gente administre os sacramentos, Ele manda que a gente realize a ceia até que Ele volte. Ele mandou que nós batizemos as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente deve fazer isso até o seu retorno. E dentre as várias coisas que Deus mandou a igreja fazer, está a missão de levar o Evangelho àqueles que estão perdidos, de fazer com que o nome de Deus seja conhecido, que a fama dele chegue em todos os lugares. Seja no Brasil, fora do Brasil, seja na nossa família. Então, é uma ordem do Senhor. Fazer missões não é uma opção, não é uma sugestão. Olha, você tem isso para fazer, você tem aquilo, e aí, o que você quer? Você quer fazer isso ou não? Não, meus irmãos, não é uma opção de ir ou não ir, ficar ou não ficar, é uma ordem divina, é uma ordem do Senhor, que diz respeito tanto ao chamado de Deus, como também ao dever da igreja. Eu parabenizo o conselho pela escolha desse tema. O tema que está aqui exposto diante de nós, reflete muito bem as Sagradas Escrituras. O equilíbrio teológico de todos nós, ele se dá quando nós entendemos a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E vocês podem perceber isso no tema. A vocação missionária, chamado de Deus, dever da igreja. Chamado de Deus diz respeito à soberania do Senhor. É Ele que chama, é Ele que comissiona, é Ele que manda, é Ele que tem todo o poder, é Ele que nos capacita. Então o chamado está falando daquele que é poderoso e nos envia para nós fazermos algo. Mas o dever da igreja está falando da nossa responsabilidade, daquilo que cabe a todos nós fazermos. Deus mandou e nós devemos então obedecer. Biblicamente, como disse o reverendo Ronaldo Lidório, existem vários chamados. Existe um chamado para a salvação, chamado para a liberdade, chamado para a santificação, chamado para as bodas do Cordeiro, e existe também o chamado para fazermos missões. E na verdade fazer missões é o centro de tudo. Todas as outras coisas estão juntas aqui, ligadas a esse chamado primevo, que é o chamado para fazermos missões. Charles Spurgeon, o grande pregador inglês, o grande missionário levantado pelo Senhor, ele dizia que todo cristão ou é um missionário ou ele é um impostor. Dura essa frase, mas é verdade. Ou é um missionário ou é um impostor, ou não é crente. Porque, meus irmãos, convenhamos, fazer missões, a gente faz e deve fazer, não é para nós buscarmos o favor de Deus, não é para nós mostrarmos quão bom nós somos, habilidosos. O favor de Deus nós já temos em Cristo Jesus. Estamos de pé e vamos para o céu por causa de Cristo Jesus, mas nós fazemos a obra missionária em obediência e em gratidão a Deus, porque um dia nós fomos alcançados. Um dia um missionário falou de Deus para nós, alguma pessoa falou de Cristo e mudou toda a sorte da nossa vida. Então, nós também, em amor aos perdidos, em gratidão a Deus, em obediência ao Senhor, nós também devemos levar a palavra para outras pessoas. Hudson Taylor, ele tem um dito que é maravilhoso, impactante. Ele diz assim: a grande comissão
ela não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. É um mandamento, é uma ordem. E eu fico pensando, meus amados irmãos, Deus poderia, segundo o beneplácito da sua boa vontade, Ele poderia ter levantado os anjos para serem os pregadores da sua palavra. Ele poderia ter levantado os animais. Ele levantou uma mula para anunciar lá no Antigo Testamento, ele poderia continuar fazendo isso, ou usar as nuvens como se fossem grandes caixas de som, anunciando as verdades divinas, mas não, aprouve ao Senhor levantar pessoas, pecadores miseráveis que foram alcançados pela graça de Cristo e que estão levando o Evangelho a outros miseráveis pecadores que estão mortos, mas que podem ser levantados pela pregação da palavra do Senhor. Então, é uma ordem que Deus traz a todos nós. O reverendo Emílio Garófalo recentemente escreveu uma obra sobre missões, e ele diz que as missões são partes necessárias da vida cristã. E eu concordo com ele. É necessário, é essencial. Missões deve fazer parte do DNA da igreja. A igreja deve ser missionária. Tudo aquilo que aprendemos, teologia sistemática, teologia bíblica, teologia filosófica, qualquer coisa que venha das Escrituras, o alvo é levar este evangelho para a glória do Senhor, para aqueles que estão perecendo neste mundo. Para aqueles que sob a ira de Deus paira sobre eles, eles devem ouvir a palavra para que haja conversão. Toda a Bíblia, meus amados irmãos, quando a gente pensa na teologia bíblica, existe uma história, existe um enredo, existe um drama ali, e existe um personagem principal que é Jesus Cristo. E do Antigo Testamento ao Novo Testamento nós vemos Deus levantando o seu povo para fazer missões. Antigo Testamento, o que nós tínhamos ali? Deus chamando o povo de Israel, a igreja daquela época, para que eles atraíssem para si as outras nações, para que conhecessem quem era o verdadeiro Deus. Novo Testamento, nós temos Deus agora levantando o seu povo para ir até as outras nações. E em ambos os testamentos, nessa única palavra que é as Escrituras, com 66 livros, nós temos, seja no Antigo ou no Novo Testamento, todos eles falando acerca de Cristo. Antigo Testamento, falando do Cristo que viria. Novo Testamento, do Cristo que já veio. E todos se envolvendo em fazer missões. Por isso que esse tema é tão importante. Por isso que esse tema é tão básico, deveria ser natural, normal a todos nós. Missões. Eu sou um missionário, fui alcançado pela graça de Deus, vou levar a palavra do Senhor. Eu estava ouvindo uma mensagem do reverendo João Petrecelli, que ele falou algo que eu disse, isso aí está correto, corretíssimo o que ele disse. Ele falou que na verdade não existe missões. Missões a gente acaba se dispersando, mas existe missão. Nós não temos várias missões, nós temos apenas uma única missão, e a missão que Deus deu a todos nós é fazermos discípulos de Jesus Cristo. Essa é a nossa obra, é falarmos de Cristo. É claro que nós não vamos converter pessoas, nós não vamos mudar os corações das pessoas, isso cabe ao nosso Senhor, mas nós temos que ir, nós temos que levar a palavra do nosso bondoso Deus. E é isso que diz, abrem mais uma vez, por favor, Mateus capítulo 28. O nosso Senhor Jesus Cristo deixa muito claro, olha o versículo 18 de Mateus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por que nós devemos ir? Porque quem está falando é aquele que é todo poderoso, é aquele que recebeu toda a autoridade no céu e na terra, então ele que está enviando, por isso vão. Façam a obra do Senhor. Quem está comissionando a igreja a ir, é aquele que nasceu, é aquele que viveu retamente, é aquele que morreu numa cruz por nós,
que ressuscitou, que voltou aos céus, que foi coroado como rei, que enviou o seu Espírito. É Ele que está falando: vão, avancem. É como se nós pegássemos aquela palavra de Deus a Moisés, quando Deus usou Moisés dizendo: diga a esse povo que marche, diga a esse povo que avance, seja no Piauí, seja no Goiás, seja fora do Brasil, seja na Judéia, em Samaria, vão até os confins desta terra e anuncie a salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele é poderoso para fazer isso. E sabe o que eu fico maravilhado, meus irmãos, em tudo isso? É que o Senhor, Ele não está enviando a igreja para conquistar, mas o Senhor que está enviando a igreja, Ele já conquistou. Ou seja, Deus, Ele levanta missionários, Deus, Ele levanta os seminaristas, Deus, Ele levanta a sua igreja, aqui na nossa geografia ou em outro lugar, não com a nossa força, não com a nossa habilidade, mas Ele levanta a igreja com a força de Jesus Cristo, no poder de Jesus Cristo. É por isso que as coisas dão certo. É por isso que um miserável pecador como esse que vos fala, hoje alcançado pela graça de Cristo, que as pessoas olhavam e falavam: isso aí não vale nada, e de fato não valia nada, mas hoje é uma pessoa alcançada pela bondade de Jesus Cristo. É Ele que faz a diferença, meus irmãos, é tão somente Cristo. Quantas pessoas, reverendo Marco Antônio, com a graça de Deus, tão somente, quando nós chegamos lá no Piauí, quantas pessoas presas à idolatria, quantas pessoas presas ao alcoolismo, a uma série de coisas, mortas em seus delitos e pecados. Na arrogância do pregador, se não conhecesse a Cristo, poderia dizer: aquela obra ali aconteceu por causa da eloquência do pastor, por causa do entendimento do pastor. Mas é claro que não, foi Cristo Jesus que foi abrindo os corações, que foi salvando um aqui, salvando outro ali, uma porta que se abriu de uma casa, de uma família toda de idólatras. Daqui a pouco eu estava lá dentro, estava pregando, estava falando, e Deus estava fazendo a diferença. Nós temos que ir, é o dever da igreja, é a nossa responsabilidade como crentes. E o verso 19 de Mateus diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que conhecem o texto no original sabem que só existe um verbo aqui, que é nós fazermos discípulos. Essa é a obra que o Senhor nos comissiona. Então, primeiro ponto, meus irmãos, por que nós devemos ir? Por que nós devemos fazer missões? Porque o Rei mandou. Porque Ele mandou. Então, não titubeie, não negligencie a obra do Senhor. Quem está mandando não são os pastores da igreja local, mas é o pastor dos pastores que dá esta ordem para nós. Mas em segundo lugar, por que nós devemos fazer missões? Nós devemos fazer missões, nós devemos proclamar o Evangelho, porque se nós não falarmos da palavra do Senhor, os eleitos não se converterão. E aqui, meus irmãos, mostra para nós este ponto, a coerência, a lógica das doutrinas bíblicas. Nós falamos sobre predestinação, é Deus que predestina, é Deus que escolhe, Deus é soberano, é Ele que muda os corações, é Deus que faz tudo isso. Mas o Deus que escolhe, Ele escolhe não por causa de uma bondade que Ele viu em alguém. A bondade está nele, está no Filho dele. Mas o Deus que escolhe pessoas, Ele também escolhe o meio dessas pessoas serem alcançadas. E como que elas são alcançadas? Pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra deve ser proclamada, via de regra, normativamente. Deus vai salvar os seus eleitos quando eles ouvirem a palavra, ouvirem a pregação do Evangelho.
Já pararam para pensar quantos eleitos do Senhor que estão aqui em Brasília estão mortos nos seus delitos e pecados porque ainda não ouviram a palavra? Quantas pessoas que neste exato momento devem estar escutando a palavra pelo missionário, seja no Brasil, vamos pensar na IPB, a Junta de Missões Nacionais, ou fora do Brasil, na PNT, e como que essas pessoas vão se levantar? Quando ouvirem a palavra. Nós temos que partir de uma pressuposição de que aqueles que estão sem Cristo, que não estão unidos ainda sem Cristo, ou seja, estão afastados, alienados de Deus, como que eles estão? Estão mortos. Estão mortos em seus delitos e pecados. Eles não estão vivos como, às vezes, alguns pregadores trazem ilustrações equivocadas que dizem assim: meus irmãos, sabe como que estão as pessoas no mundo? Elas estão doentes. Elas estão precisando que alguém leve ali um remédio. Elas ainda são capazes de abrir a boca para receber aquele remédio. Ou elas estão se debatendo nas águas, estão pedindo ali que alguém possa acudi-los. Basta que você jogue um bote, basta que você faça alguma coisa e ela ainda é capaz de segurar. Ela ainda é capaz de abrir a boca. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia, lá em Efésios, no capítulo 2, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A Bíblia fala que nós não conseguimos compreender as Escrituras, e aqueles que estão sem Cristo não conseguem hoje fazer isso. Não conseguem entender, não conseguem ouvir a voz de Deus, estão alheios a todas essas realidades, porque estão mortos. John Piper, falando sobre a realidade das pessoas que estão no mundo, ele diz assim: o principal problema do mundo é que as pessoas desonram ao Criador. E aí ele diz: a glória de Deus não é honrada, a santidade de Deus não é reverenciada, a grandeza de Deus não é admirada, o poder de Deus não é louvado, a verdade de Deus não é buscada, a sabedoria do Senhor não é estimada, a beleza de Deus não é apreciada, a bondade do Senhor, diz Piper, não é saboreada, a fidelidade dele não é crida, os mandamentos não são obedecidos, a justiça de Deus não é respeitada, a ira de Deus não é temida no meio dos ímpios, e a presença do Senhor não é respeitada. Sabe por que nós devemos fazer missões? Porque não há adoração no meio desta nação, dessas pessoas que não conhecem o Senhor, e nós devemos levar o nome de Deus para que eles se convertam e adorem o Senhor, e entendam que o fim principal de todo homem é glorificar a Deus e exaltá-lo para sempre. É isso que nós temos que fazer. Ou seja, o Criador é negligenciado, desacreditado, desobedecido e desonrado. Logo, a principal razão das missões é levarmos Deus para essas pessoas. Se é um eleito do Senhor, vai se converter e Deus vai ser glorificado. Se não é um eleito do Senhor, ele vai conhecer a justiça de Deus e Deus também será glorificado. Não há escapatória, meus irmãos, nós temos que levar a palavra de Deus. Mas em terceiro lugar, por que nós devemos fazer missões? E eu acredito que esse aqui é um dos pontos principais. Nós devemos fazer missões, meus irmãos, para que Deus receba toda a glória. Toda a glória. Missões, seja na salvação, ou seja na condenação, Deus é aquele que recebe toda a glória. Tudo que Deus faz é para a glória dele. Para que Deus criou este mundo? Para a sua glória. Para que Deus nos criou a sua imagem e semelhança? Para a sua glória. Para que Deus nos salvou? Para a sua glória. Para que é o culto? As músicas, o sermão, os sacramentos, tudo é para a glória de Deus, pois somente Ele merece a glória e ninguém mais. Estrela só é Cristo Jesus, só é Deus. E aí quando Deus salva pessoas,
ou endurece o coração dessas pessoas, é para que ele receba glória. Abra as Sagradas Escrituras, por favor, lá em Efésios. Efésios capítulo 1, a partir do versículo de número 3. Esse texto deixa bem claro o apóstolo Paulo fazendo a obra missionária ali naquela região da Ásia Menor, e ele está deslumbrado pela obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. E eu quero que vocês percebam nesse texto que a obra do Pai que escolhe e predestina, a obra do Filho que redime e a obra do Espírito Santo que nos cela tem um alvo. Tudo é para a glória de Deus. Olha o que o texto diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Observe que ele começa com a palavra bendito, quer dizer, Deus é digno de louvor. E aí ele vai mostrar no verso 4, digno de louvor por quê? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Pare só um pouquinho. O que o Pai fez por nós? O Pai nos escolheu para sermos santos, o Pai nos predestinou para sermos filhos. E tudo isso que ele fez é para quê? Versículo 6, para louvor da glória da sua graça. É para a glória dele, é para o louvor dele, porque não éramos filhos de Deus, porque não éramos santos, ele escolheu a nós para sermos santos. Então tudo isso só pode promover e deve promover em nós a glória do divino, a glória do eterno. E aí a partir do verso de número 7, ele fala agora da obra do Filho, no qual, ou seja, em Cristo, temos a redenção, que é o livramento dos nossos pecados, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então Cristo nos redimiu, Cristo nos libertou, Cristo é a provisão de Deus para nós. Para quê? Versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que esperamos em Cristo. Então a obra do Pai para a sua glória, a obra do Filho para a sua glória, e aí nós temos, a partir do versículo de número 13, vai falar da obra do Espírito Santo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então você quer glorificar a Deus de forma atributiva, exaltar a Deus, leve o evangelho. Pois aqueles que são eleitos vão se levantar porque Deus escolheu, vão se tornar filhos de Deus, vão ser redimidos pela obra de Cristo e serão selados, marcados pelo Espírito Santo de Deus, e tudo isso é em louvor da sua glória. É para a glória de Deus. Vamos ilustrar isso. Pense no futebol, um esporte. Já viram que o tanto de treinamento que tem antes de uma pessoa chegar a jogar, um jogador profissional, tanto treino, tantos passes, tantas coisas que faz, tantos exercícios. Para que é aquele tanto de treino? Para fazer gol. Moral da história é que tem que jogar e fazer gol. Então, quando é que o povo de Deus faz o gol? Quando Deus é glorificado na salvação das pessoas,
no anúncio das suas verdades, da sua grandeza a todos os povos, a todas as nações. Mas avançando, amada igreja, nós aprendemos também, em quarto lugar, quem deve fazer missões. Então, primeiro nós fazemos missões porque o rei mandou. É uma ordem do Senhor. Segundo, nós fazemos missões para que os eleitos se convertam, os perdidos sejam levantados pela graça de Deus. Em terceiro lugar, nós fazemos missões para a glória do nosso bondoso Deus. Isso poderia ficar lá no final, é o alvo principal. Mas em quarto lugar, quem é que deve fazer missões? Todos nós. Todos nós. E aí eu entendo que a proposta do conselho desta igreja, ela vem do nosso Senhor. Tratar sobre esse tema que não é algo que está restrito somente aos pastores, aos oficiais da igreja, mas toda a igreja deve se envolver em fazer missões. Algumas pessoas, alguns comentaristas, inclusive na época da Reforma Protestante, acreditavam que a grande comissão, lá de Mateus 28, era apenas para os apóstolos. Mas não é a interpretação correta. A interpretação correta daquele texto é que a grande comissão, ela é corporativa, é todo o corpo de Cristo se envolvendo. Não quer dizer que cada pessoa aqui, individualmente, vai fazer missões transculturais. Nem todos vão sair daqui e vão para fora do Brasil, nem todos vão se alistar na junta de missões e vão para algum lugar do nosso Brasil, mas todos devem se envolver de alguma maneira nesta missão de Deus, todos, meus irmãos. Como disse o Spurgeon, se você não faz isso, você está agindo como um impostor. Mais uma vez eu lembro a introdução, e o próprio reverendo Marco Antônio também falou nas suas palavras iniciais aqui na apresentação, que a gente deve se envolver de tantas maneiras. Podemos nos envolver ofertando. As ofertas, os dízimos que nós entregamos na casa do nosso Senhor, que pertence ao nosso Deus, quando é bem administrado para a glória do Senhor, quantos missionários são sustentados, quantas igrejas são plantadas lá fora, e nós participamos com isso. Meus irmãos, 7 anos eu fiquei, eu e a minha família. Eu estava lembrando, quando eu cheguei, estacionei o carro ali, eu falei, Euciane, você lembra? Quando nós saímos daqui, o culto de despedida, estava eu, você, a Isabelle e a Mariana. Saímos daqui, a família agora aumentou. Mas, em todo momento que nós ficamos lá, nós somos sustentados. Deus usando vocês. A minha família foi sustentada, a obra cresceu. Desde da obra que começou em uma casa, a gente fazendo a obra na casa com crianças, o primeiro data show, reto projetor que eu ganhei daqui, que nós fizemos durante a semana, nós chamávamos de tela crente, colocávamos um filme cristão e chamávamos a garotada e comprávamos bolo e fazíamos toda aquela dinâmica, e começamos ali a atrair as crianças, e das crianças vieram os pais, e a igreja começou numa casa. Daquela casa, nós alugamos uma pequena lojinha, lá em Bom Jesus, e um fato que me marcou muito, meus irmãos, não pelo fato dessa pessoa ter sido um juiz, mas entendam, um juiz em uma cidade pequena. A loja que nós alugamos era bem pequena mesmo, e a casa era aquelas casas geminadas, colada com a casa do dono, e o dono era um juiz da cidade, e não gostava de crente, não gostava da palavra, e todas as vezes que eu começava o culto, mesmo sem microfone, eu falava alto, e ele chegava do trabalho só ouvindo aquele pastor pregando, só ouvindo. Quando eu saía, ele me via, ele nem conversava comigo, mas depois de um tempo, Deus foi trabalhando no coração daquele homem, Deus foi mudando o coração dele, ele se converteu. Hoje, para a glória do nosso Senhor, diácono Rômulo,
Ele estava em Bom Jesus, mudou para Teresina, é um diácono lá na igreja de Teresina, e ele sempre fala: meus irmãos, eu não aguentava, eu chegava em casa, aquele pastor pregando, e falando, eu tentando dormir, e a parede colada, eu não conseguia, estava com raiva, mas Deus foi mudando meu coração, e hoje estou aqui para a glória do Senhor, servindo a Cristo. Então, meus irmãos, todos nós devemos nos envolver. Eu agradeço a Deus pelas ofertas dos irmãos, e está lá a obra lá em Bom Jesus. Então, você pode participar ofertando, pode participar orando, pode participar valorizando a vocação do seu filho. Reverendo Marco Antônio tocou num ponto importantíssimo. É bênção de Deus a vocação do trabalho, seja o médico, o engenheiro, o advogado, o pintor, o pedreiro. Mas se o seu filho também falar: pai, mãe, estou sentindo algo no meu coração, quero ser um pastor. Não desvalorize isso não, meus irmãos. Isso é bênção de Deus, é bênção do Senhor. É claro que o pedreiro, o pintor, o engenheiro, o advogado, se Deus chamou para você exercer isso, isso é para a glória de Deus, é uma vocação sagrada, tão quanto a vocação ao sagrado ministério. Mas não valorize apenas algumas coisas em detrimento de outras. E pensando nesse ponto aqui, de quem deve fazer missões, veja, todos nós podemos participar. Eu quero aqui, já quase avançando para o fim, vamos pensar em alguns personagens bíblicos e como que esses personagens bíblicos, eles podem estar encaixados com a sua personalidade. Eu quero chamar a sua atenção no seguinte: quem faz missões, ou quem evangeliza, ou quem leva a palavra de Deus, não é só o pastor ou aquela pessoa, mas é todos. Vocês já pensaram, por exemplo, Pedro? Como é que era o jeito de Pedro para levar a palavra? Direto, bem objetivo. Seria mais ou menos aquele assim: se converta, senão você vai para o inferno. Aquele duro, de sem titubear, falava logo o que tinha que ser falado. Tem muitas pessoas que são assim. E às vezes há essa necessidade de ter pessoas que vão ser direto logo, curto e grosso na palavra. Mas tem outros que podem ser como Paulo. Você vê nas cartas de Paulo, aquele cuidado, aquele tempo analisando doutrinas. Não tem muitos que são assim aqui? Que às vezes vão passar um tempo para conversar com a pessoa, para explicar o que as crianças tentaram fazer hoje aqui, falando da Trindade. Eu sentado ali maravilhado com o que eles estavam cantando. Então, uns vão ser como Pedro, outros vão ser como Paulo, outros vão ser como o cego que foi curado. Quando aquele cego foi curado, o que ele fez? Ele saiu dando um testemunho dele. Então, Deus pode usar uma pessoa de uma forma mais comedida, Deus pode usar outras pessoas de uma maneira mais falando do seu testemunho, ou então como aquela mulher samaritana, que quando foi convertida, saiu anunciando, falando de Jesus, convidando todo mundo. A grande questão é: seja você mesmo com a sua personalidade, mas fale de Jesus Cristo, fale de Cristo Jesus. Deus, Ele quer te usar em relação a isso. Todos nós, um corpo que tem uma cabeça que é Cristo Jesus. E aí, terminando, meus irmãos, em quinto e em último lugar, até quando nós devemos fazer missões? Vocês sabem até quando? Oi? Até que Cristo volte. Até que Ele volte. Não temos revelações para sabermos se vai acontecer mais missões depois, provavelmente não. Mas até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte, nós devemos fazer missões. Até que Ele volte. Anunciar a palavra do Senhor, até que o último eleito se converta. Fale de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, não pare. Não perca o foco. Essa igreja, digo isso para a glória de Deus, isso é sabido, é uma igreja que tem o DNA missionário, meus irmãos, e Deus gosta disso, e Deus enche o seu povo de recursos
para que vocês façam isso. E eu quero terminar chamando a sua atenção para o maior missionário, aquele que nos motiva, que é o espelho para nós, que é o padrão de missões, que é o próprio Cristo. O próprio Cristo é o grande missionário por excelência. Ele aceitou a comissão, a ordem que o Pai deu a ele no conselho eterno. Ele, como um grande missionário, sabe o que ele fez, meus irmãos? Ele abriu mão de sua glória. Ele entrou neste mundo, sendo ele o Criador, entrou de uma maneira que as pessoas olhavam para ele e não viam como Deus. Provavelmente olhavam e viam aquele homem surrado pelo calor escaldante do deserto. Ele veio, ele viveu uma vida santa, ele morreu por nós os pecadores, ele levou essas boas novas a todos, aquela ovelha perdida. Nós temos que ser como Cristo, levar a palavra dele até os confins dessa terra, falar de Cristo, falar do seu amor, falar da sua salvação. Eu termino dizendo o seguinte: todos aqui são missionários, sim ou não? Sim. Temos vocacionados aqui ao pastoreio? Provavelmente. Não apague essa chama dentro do seu coração. O meu despertamento para o seminário, para ser um pastor, aconteceu no último ano do seminário. Está ali um professor, que foi o meu mestre, reverendo Marcos Alexandre. A minha vontade humana era ser professor do seminário. Eu falava, vou ser professor. E eu tentei de todas as maneiras, mas a vontade de Deus é: Marcos, você vai ser professor, mas vai ser professor dentro da igreja. Você vai plantar igrejas, eu vou te chamar para isso. E de fato, apesar de mim, já estou na segunda plantação de igreja, aprendendo com pessoas que sabem bem mais do que eu, a fazer isso, meus irmãos. Então, desde o momento que Deus despertou isso no meu coração, as portas têm sido abertas para isso. Então, se Deus tocou no teu coração, e se a igreja tem percebido isso, venha, meu irmão, faça a obra, faça missões, plante igrejas, para a glória do nosso bondoso Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus continue enchendo esta igreja da sua graça, para a honra e glória do nosso Senhor. Vou orar por vocês, feche os olhos. Querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela obra que o Senhor incumbiu a todos nós, de fazermos missões. Meu amado Deus, eu peço que tudo que foi tratado aqui, Senhor, esta urgência da obra missionária, essa conscientização da tua amada igreja, que não possa ser arrefecido, diminuído, pelo contrário, Senhor, que cresça. Encha, Pai, esta igreja do teu Santo Espírito e levante, Senhor Deus, aqueles que são vocacionados para fazer a tua obra, Pai. Continue abençoando esta conferência, Deus amado, que o teu povo possa entender o que está sendo falado e possa ser motivado a ir até os confins desta terra, levar a tua palavra. Eu peço isso, Deus, em nome de Jesus, e é no nome dele que eu agradeço. Amém.